Como começar a low carb sem desistir? Vou te dar 7 dicas sobre como conseguir com sucesso. Começar a low carb é uma dificuldade para muita gente. Então a gente vai falar aqui sobre 7 dicas para você começar a low carb sem desistir. A primeira dica: retire os embutidos e o excesso de industrializados. Nessas opções eu não estou pedindo para excluir os queijos, mas sim suquinhos de caixa, tudo que foi em pacotinho, macarrão instantâneo, pozinho que tem sabor que faz o suco, aqueles congelados que são bem industrializados e bem artificiais, os refrigerantes em geral. Então, todos esses embutidos industrializados, tudo que foi em pacote, é a primeira dica para você seguir uma dieta low carb sem desistir. Segunda dica é retirar refrigerantes ou bebidas calóricas. Os refrigerantes, por mais que sejam sem açúcar, muitos são diet, zero, eles contêm na sua composição alguns adoçantes que também atrapalham no processo de emagrecimento, que aumentam sua insulina e fazem você acumular gordura no corpo. Outras bebidas que também não são as bebidas não calóricas, as bebidas mais açucaradas, os sucos prontos, sucos de caixinha, ou essas águas saborizadas já adoçadas, também devem ser retiradas nesse processo da low carb, porque realmente eles atrapalham demais o processo de emagrecimento por conter, além desses adoçantes, muitos outros produtos artificiais que fazem com que o nosso corpo não reconheça e tenha uma alteração metabólica dificultando esse processo. Uma sugestão para substituir esses líquidos calóricos é substituir por bastante água, café e chá. E aí nessas dietas mais baixas em carboidratos, você pode realmente fazer um uso muito maior desses alimentos e deve aumentar a ingesta de água. Então aproveite esses líquidos não calóricos, como o café, o chá e a água, até uma água com gás, com um sumo de limão, por exemplo, para substituir esses líquidos calóricos. Terceira dica é excluir farinha branca e açúcar completamente. Retire esses alimentos da sua vida. O açúcar e a farinha branca aumentam muito a insulina, favorecendo muito o estoque de gordura no seu corpo e aumentando ainda assim o seu apetite. Então, quanto mais você comer farinha de trigo, as farinhas brancas refinadas e o açúcar, mais fome você vai ter e mais vai ser difícil entrar nesse processo de emagrecimento de uma dieta baixa em carboidrato. A farinha branca e o açúcar, eles entram num ciclo vicioso, que a gente chama que é o ciclo da dopamina, que faz com que o nosso cérebro libere dopamina quando a gente consome esses alimentos, gerando um vício neles. Então são aqueles alimentos que a gente, quando come uma vez, fica com vontade de comer sempre, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Então, uma das dicas bem importantes para que você consiga, com sucesso, uma dieta baixa em carboidrato sem desistir, é realmente excluir a farinha branca, né, a farinha de trigo, e o açúcar, porque tanto vai te ajudar no processo de emagrecimento, já que esses alimentos eles aumentam muito sua insulina, eles têm um índice glicêmico muito alto, que é a resposta que eles dão de produção de glicose no seu corpo, que é o açúcar, e como eles também, por estarem sendo ingeridos em menor quantidade, além de ter o déficit calórico que vai te ajudar no processo de emagrecimento, ainda vão te diminuir esse looping, que a gente chama, né, o looping da insulina e da produção de dopamina, que causam o vício nesses alimentos, tá? No início é bem difícil ficar sem esses alimentos, principalmente quem tem o hábito de todos os dias consumir açúcar, muitas vezes no café, e um pão pela manhã. Então ficar sem esses alimentos realmente é bem difícil no início, tá? Mas tudo é um processo de adaptação. Nos primeiros dias vão ser mais complicados e depois teu corpo começa a adaptar, vai ter que passar daquela fase da abstinência e depois vai entrar numa fase que o corpo vai sentir os benefícios de tirar esses alimentos da dieta, tá certo? Então essa é outra dica para você utilizar para não desistir de uma dieta baixa em carboidratos. Quarta dica é incluir gordura na sua alimentação. Muita gente tem medo de gordura, né? Há muito tempo veio se falando que a gordura fazia mal e que matava, e entrou muito na moda as dietas baixas em gordura, né? As dietas com alimentos desnatados, com alimentos light e com alimentos de 0% de gordura. Isso é muito comum, a gente ainda vê hoje em dia essas dietas pobres em gordura. E isso atrapalha muito quando a gente fala em uma dieta baixa em carboidrato. E esse, por incrível que pareça, é um dos motivos que as pessoas mais desistem dessa dieta. E por quê? Porque a gordura, ela é uma fonte de energia no nosso corpo, assim como o carboidrato. Então, quando a gente entra numa dieta
baixa em carboidrato, a gente tirou uma fonte de energia. Se a gente não colocar gordura como fonte de energia no lugar desse carboidrato, a gente fica em déficit de energia. E tem aquela sensação de estar se sentindo sempre fraco, uma sensação de ter baixa de energia o tempo inteiro. Então, essa dica de incluir a gordura na dieta, ela tanto te beneficia, porque ela vai te dar uma sensação de energia, quanto a gordura dá uma saciedade muito grande. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, enquanto que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. Ou seja, a gordura te dá muito mais energia e te dá muito mais saciedade. O tempo de absorção da gordura vai ali em 4 a 5 horas, enquanto o de carboidrato vai em torno de 2 a 3 horas. Ou seja, consumir a gordura nesse tipo de estratégia alimentar faz com que você fique mais tempo saciado e que você realmente tenha uma densidade nutricional boa, a ponto de não sentir fome, porque você não vai dar esses picos de insulina que o carboidrato iria dar, então você não vai ter essa fome constante e ao mesmo tempo você vai estar saciado. O processo de absorção é um pouco mais lento, porque a gordura é digerida de forma mais lenta, então você passa mais tempo com a sensação de que está satisfeito, saciado e com boa energia. Então, inclua gordura na alimentação se você está numa estratégia baixa em carboidrato. Quinta dica para começar uma low carb sem desistir: inclua vegetais na sua dieta. Muita gente que inicia uma estratégia baixa em carboidrato acaba não incluindo os vegetais, acaba fazendo uma alimentação muito mais proteica do que também com vegetais. E lembrem, os vegetais são importantíssimos, principalmente pelas fibras que eles contêm. Então, por mais que você não goste de não gosto de nenhum legume, nenhuma verdura, por mais que você não goste, tente incluir de alguma forma sutil, nem que seja refogando, nem que seja em pedacinhos pequenos, no tempero, porque esses vegetais, eles te ajudam nas fibras. E a fibra, ela é importante para gerar saciedade e para te ajudar no trânsito intestinal. É muito comum que pessoas que estejam em dieta baixa em carboidrato acabem reclamando que o intestino ficou mais preso. E nessas pessoas é importante o uso das fibras, além da ingesta de água, tá? Então, aposte nos vegetais, numa dieta mais baixa em carboidrato, porque eles vão te ajudar nesse processo de saciedade e eles vão ocupar o lugar do carboidrato mais refinado. Então, é muito mais fácil você comer um prato de uma carne com uma salada ou com os legumes do que você comer um prato só com a carne. Então é mais fácil você ocupar o espaço que estaria de um arroz, de um macarrão, de uma farofa, por esses vegetais, que vão te ajudar tanto no processo digestivo, quanto com os próprios nutrientes desses vegetais, as vitaminas, os minerais. Então apostem em incluir vegetais na sua dieta baixa em carboidrato, certo? Sexta dica de como manter uma dieta baixa em carboidrato: substitua os carboidratos simples pelos complexos. Então, se for para incluir um carboidrato, inclua os carboidratos como raízes. Então, uma batata doce, um inhame, uma mandioca. Essas raízes, elas têm um índice glicêmico menor, ou seja, elas aumentam menos o teu pico de glicose, o açúcar no sangue sobe menos, então a insulina é produzida em menor quantidade, o que favorece que você não ganhe peso desta forma. Sempre que a insulina sobe muito rápido, a gente faz um estoque maior de gordura. Então esses alimentos que contêm mais fibra, que a gente chama dos carboidratos complexos, eles podem ser incluídos numa dieta baixa em carboidrato, logicamente que deve ser contabilizado para que não passe da quantidade determinada de carboidratos que você vai poder ingerir mas que eles podem ser introduzidos na sua alimentação de forma moderada. Outro carboidrato até um pouco mais complexo são algumas frutas que têm mais fibra. Você pode comê-las, então consumir essas raízes e algumas frutas. Se for para incluir algum carboidrato, que sejam esses, os mais complexos, tá? Evita fazer o suco da fruta ou só chupar a fruta. É importante que a gente consuma as fibras daquele alimento, porque a fibra faz com que o processo de digestão fique um pouco mais lento, então esse carboidrato, essa glicose, esse açúcar, ele é absorvido de forma mais lenta, não fazendo esse pico de insulina que atrapalha tanto em quem está numa estratégia baixa em carboidrato. E a sétima e última dica para que você mantenha uma estratégia low carb sem desistir:
Prestar atenção na fome. Preste atenção na fome. Muita gente não sabe o que é fome. As pessoas têm uma tendência de sempre achar que estão com fome e nunca se observam realmente. A fome é um sinal fisiológico, é um sintoma fisiológico do nosso corpo, assim como espirrar, assim como ir ao banheiro, assim como bocejar. Esses são sintomas que a gente apresenta de forma fisiológica. O nosso corpo nos apresenta para indicar, sinalizar algo. E não seria diferente com a fome. O corpo gera essa fome, que é um sintoma de fome, para que você saiba o momento de comer. E muitas pessoas comem sem ter fome, porque não sabem o que é ter fome. Muita gente não sabe quais são os sintomas de fome. Então, quais são os sintomas mais comuns de fome? Normalmente, roncado da barriga, então o estômago começa a roncar, e algumas pessoas relatam uma leve dorzinha de cabeça, um leve peso na cabeça. Então, esses são os sintomas mais comuns de fome. E aí sim, teve fome, você deve comer. Muitas pessoas confundem a fome com a vontade de comer. E para isso é importante a gente fazer uma boa ingesta de água, tá? As bebidas líquidos não calóricos, para que a gente tenha essa diferença se é só fome ou vontade de comer. Então essa foi a última dica para você conseguir manter uma estratégia de alimentação baixa em carboidrato, uma dieta low carb, sem desistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixem as dúvidas aqui abaixo. Curtam esse vídeo, compartilhem com aquele amigo que está começando low carb e está tendo dificuldade para continuar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Lembrando que tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Tchau e até o próximo vídeo.